Isso tudo é da época do Canudos Antigos. Bom, pessoal, eu tô aqui em Canudos, na antiga Canudos, onde aconteceu a guerra e o massacre de Canudos. Aqui tem um museu histórico. Eu decidi fazer esse vídeo para explicar para vocês como fazer para acessar esse museu. Esse museu é particular, ele é mantido por uma família e não fica aberto, ele fica fechado, tá? Então, para você acessar esse museu, é interessante chegar aqui por volta de 8 da manhã às 4 da tarde, às 16 horas, porque o museu não tem luz. Então, se você vir muito tarde, é capaz de você não conseguir enxergar muita coisa lá dentro, porque realmente não tem energia elétrica, tá? E para você poder pedir para abrir o museu, você tem que ir ali na mercearia Belo Monte, naquela mercearia verdinha ali, de parede verde, que fica de frente pro Orelhão, o antigo telefone público, né? E procurar a Claudiceia. E a Claudiceia, ela abre para você o museu, faz a abertura do museu para você poder enxergar. Ele é pequeno, um museu pequeno, mas ele tem muitas peças da época da antiga Canudos, né? O pessoal tem armas, tem ferramentas, etc. Tem muita coisa ali, inclusive uma maquete de uma casa de taipa, que a gente chama de pau a pique, né? Que é aquela casa de madeira e barro. Então você vai até ali na mercearia, pede para a Claudiceia, ou quem tiver lá, abrir para você. Eles pedem uma contribuição, só para você poder ajudar a manter esse museu, né? Que seja 10, 20 reais, 5 reais, 50 reais, quanto você puder ajudar, tá? E a antiga Canudos a gente vai visitar agora. Ela não existe mais, né? Essa Canudos que a gente está vendo aqui, ó, essas casas é a segunda Canudos, né? A primeira, eu vou daqui a pouco ir lá até lá no açude, não sei se vocês vão conseguir ver daí, mas tem um açudão aqui, um açude muito grande, cheio de água. A primeira Canudos era exatamente nesse açude, ficava ali onde tem água hoje, então ela tá totalmente submersa. E vez ou outra, quando o açude desce o nível da água, na época de seca, você consegue ver as paredes da igreja, né? Hoje, por exemplo, tá bem cheia e a gente não vai conseguir ver nada. Graças a Deus está cheia, porque o pessoal daqui precisa dessa água, né? E essas paredes aqui, essas casas novas, é a segunda Canudos. Então teve um momento da retirada do povo daqui, o pessoal foi retirado daqui depois da guerra, quando o pessoal se entregou. Basicamente foram retirados mulheres e crianças, porque Canudos não se entregou, né? Morreu até o último homem. Na verdade eram 4 homens, um velho, 2 adultos e uma criança, um menino. E eles não se entregaram. E o pessoal que se entregou foi retirado daqui, a maior parte mulheres e crianças. E essa Canudos aqui é uma Canudos que surgiu logo após a guerra. Não sei muito bem há quanto tempo depois da guerra, mas foi após a guerra.
atrás de mim fica o açude, né, a represa de Cocorobó. Ela é cheia pelo rio Vaza Barris, que é um rio aqui da região, da época já de Canudos, da antiga Canudos. E debaixo dessa água toda que você está vendo, fica a Canudos Velha, a antiga Canudos que foi destruída na guerra. A Guerra de Canudos foi em 1896-97. Aqui existiam mais ou menos 5.000 casas. Eram mais ou menos 5.000 casas. E aqui habitavam aproximadamente 25.000 pessoas, segundo a história conta. 25.000 pessoas. Essa cidade, esse arraial, criado por Antônio Conselheiro, ele foi a maior cidade do interior da Bahia nesse ano de 1895, 96. Só era menor do que Salvador, que é a própria capital da Bahia. E a história dessa guerra para não dizer ridícula, né? Houve uma perseguição do novo Estado, né? Da nova República, Antônio Conselheiro, que era defensor da monarquia. A monarquia tinha acabado de acabar, né? Junto com a proclamação da República, um pouco antes, foi dado o fim da escravatura. E as pessoas que vieram morar aqui, nessa cidade, nesse arraial, eram ex-escravos, eram trabalhadores rurais, era um povo sofrido que não tinha água, não tinha o que comer, e que iam atrás de Antônio Conselheiro. Por tudo que ele representava, por ser um beato, Antônio Conselheiro chegou a ser comparado ou chamado de Jesus, bom Senhor, o novo Jesus. Ele dizia que não, né? Ele dizia que Jesus foi outro, ele era só o Antônio Conselheiro. E o povo o acompanhou. E nessa localidade ele conseguiu fazer o que ninguém nunca tinha conseguido antes, e que até hoje é difícil. Ele criou uma sociedade que compartilhava de tudo. A terra não era de ninguém, a terra era de todos. Tudo que se plantava aqui não tinha um dono, todos eram dono. A água era de todos. Ele conseguiu fazer com que o sistema socialista funcionasse aqui. E manter 25.000 pessoas com comida, com água. Lógico que não era fartura. Continuava sendo um povo sofrido. Pô, o sertão é quente, o sertão arrasa, ele é um lugar difícil de morar. Mas as pessoas começaram a ver uma esperança e começaram a vir para cá. E funcionou. Até que a igreja da época ficou pequena para esse monte de gente. Eles queriam uma igreja maior. Começaram a construir uma igreja maior para suportar todos os fiéis. E aqui perto tem uma cidade chamada Uauá, onde o povo de Antônio foi comprar madeira para a igreja. Eles foram comprar madeira, pagaram a madeira, mas a madeira não veio. O pessoal lá, o comerciante, não entregou e falou que não ia entregar. E o povo daqui foi cobrar, falou: cara, ou você leva madeira ou a gente vem buscar na raça. E esse comerciante recorreu à polícia. Ele deveria ser preso. Porque se a madeira foi paga e ele não entregou, ele que é o ladrão. Só que foi o estopim da guerra. A polícia comprou a briga desse comerciante local e pediu ajuda do exército na época, da força militar. Criaram lá uma força de 100 homens e esperaram os seguidores de Antônio chegar lá para roubar, para pegar a madeira. Não roubar, era deles, né? Só que o povo não foi. E eles se sentiram ameaçados e vieram para cá. E, né, no caminho para cá eles foram surpreendidos
pelo pessoal daqui. Foi a primeira batalha de Canudos, onde morreram centenas de pessoas daqui e, se eu não me engano, 17 policiais. E a Força Armada na época achou isso um absurdo. Não porque morreram 100 pessoas, 100 nordestinos, mas sim porque morreram 17 militares. E fizeram uma força um pouco maior. E aí começou a guerra. Foram 3 tentativas para poder acabar com Canudos. A primeira tentativa foi mal sucedida. O povo daqui brigou com facão, com foice, com enxada. Na primeira tentativa, os militares correram e deixaram para trás armas. E o povo daqui se armou. Na segunda tentativa, também rechaçada, eles não conseguiram invadir Canudos. Canudos não se entregou. E deixaram para trás novamente armas, aonde o povo daqui também interceptou o material deixado na retaguarda. A parte de apoio foi interceptada, então pegaram muitos fuzis. E na terceira tentativa, a guerra, juntaram quase que todo o exército brasileiro da época, veio para cá. Foram 3 ou 4 batalhões vieram para cá, 12 mil homens do exército brasileiro. E aí foi uma batalha sangrenta, cruel. Massacraram Canudos, destruíram tudo, trouxeram canhões, metralhadoras. Das 25 mil pessoas que moravam aqui, estima-se que 20 mil morreram. Sobraram só 5 mil. Esses 5 mil basicamente era formado por mulheres e crianças. Os homens que se entregaram na época foram degolados. Leia sobre Antônio Beatinho. Antônio Beatinho era o braço direito de Antônio Conselheiro. Ele se entregou. Ele que hasteou a bandeira branca, pedindo trégua. E ele se entregou, ajudou de certa forma o exército com informações e foi degolado. É o chamado Gravata Vermelha. E dos 12 homens que vieram para cá, os militares, 5 mil morreram. Dos 20 mil civis e 5 mil militares, 25 mil pessoas aproximadamente morreram aqui nesse solo. Esse solo foi banhado de sangue. Hoje ele é banhado por água. E o curioso é que Antônio Conselheiro, em uma das suas frases memoráveis e históricas, ele falou que o sertão ia virar praia e a praia ia virar sertão. Eu não sei se ele teve um vislumbre, se ele enxergou o futuro, mas o local onde ele construiu, onde ele criou a cidade dele, não virou praia, mas virou uma grande represa, um grande ribeirão. Essa é a história de Canudos. E o governo tentou apagar. O governo sumiu com as paredes da cidade, das casas, sumiu com os corpos que ficaram aqui, com os restos de munição, criando esse açude. Hoje esse açude é uma bênção, porque o povo daqui, da Canudos antiga, essa é a primeira Canudos. Logo depois foi criado aqui no pé dela, um pouco mais acima, uma nova Canudos, que não é do povo que morou aqui, o primeiro povo, tá? O primeiro povo que saiu daqui, foi rendido, foi levado para um outro lugar. Então o pessoal que veio para cá, nessa segunda Canudos, é um pessoal de uma outra área, que veio aqui da redondeza. Então não são pessoas das famílias que moravam aqui. E depois criaram uma Canudos nova, que fica um pouco longe daqui, bem mais longe daqui, que também não é da galera que morava aqui, não é do pessoal que morava aqui. Então são 3 Canudos, a que está destruída e submersa, a segunda Canudos mais antiga, que a gente viu ali, e a terceira Canudos, que é mais afastada. E o povo daqui precisa dessa água. O povo dessa segunda Canudos e da terceira Canudos precisa dessa água. Então é uma água hoje que é necessária, é uma água
É um presente de Deus ter esse monte de água no meio de um deserto, no meio de uma situação de uma área semiárida, né? É muita água, graças a Deus. E o povo daqui precisa disso.